Meu nome é Elodie Reis. No dia em que me despedi dos meus pais em um cemitério ensopado pela chuva em Vermont, meu marido Mason estava ao lado dos 2 caixões, segurando minha mão e disse: "Eu quero o divórcio. Você não tem mais nada para mim ficar." Sem um segundo de hesitação, sem uma única lágrima, apenas tirou a aliança de casamento e a deixou cair friamente na minha palma. 8 anos de casamento terminaram em 8 palavras, afogados sob o som de terra caindo sobre os caixões das pessoas que me deram a vida. Você já foi abandonado pela pessoa que mais amava no momento mais baixo da sua vida? Se você sentiu isso antes, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para seguir o resto desta história, onde a traição é apenas o começo. Porque Mason achou que eu tinha perdido tudo. Ele não fazia ideia de que eu estava segurando um segredo que poderia derrubar o império que ele tentava roubar. Voltei para o penthouse perto da meia-noite. A cidade abaixo ainda brilhava, o tráfego passando como faixas de luz. Mas o lugar que eu costumava chamar de lar estava silencioso. A porta estava destrancada. Eu empurrei a espessa painel de vidro e entrei. O cheiro do óleo de hortelã-pimenta de Mason ainda persistia no ar, mas agora não era reconfortante. Era nauseante. Ele estava sentado no meio da sala de estar, com um copo de vinho tinto na mão, como se nada tivesse acontecido. Ao seu redor, caixas de papelão marrom avermelhado estavam etiquetadas com um estudo, banheiro, paletó de smoking. Ele nem mesmo olhou para cima quando entrei. "Você voltou!" Eu apertei o cabo da bolsa tentando ficar calma. Pensei que já tinha sido expulsa. Ele deu de ombros, ainda evitando contato visual. "Pensei que você precisaria de algumas horas para absorver a verdade." Eu me aproximei da bancada da cozinha, olhando para o meu próprio reflexo na porta de aço inoxidável do refrigerador. "Então era tudo sobre o dinheiro?" Minha voz estava áspera. Mason colocou o copo para baixo e finalmente olhou para cima. Seu rosto agora parecia o de um estranho. "Não é sobre o dinheiro", ele disse, com um tom de voz assustadoramente calmo. "É sobre posição, voz na indústria. Você é a única filha de Charles Wainwright. Você é a chave para portas que outras pessoas passam décadas batendo." Eu olhei para ele. "Você já me amou?" Naquele momento, eu queria acreditar que havia algo real durante aqueles 8 anos, até mesmo um pequeno pedaço. Mason inclinou a cabeça como se pesasse a pergunta como um advogado preparando um argumento no tribunal. "Não precisava", ele disse brutalmente. "Amar você não fazia parte do plano. Você tinha que acreditar nisso. Você prometeu que sempre me protegeria. E prometeu que nunca duvidaria de mim." Mason levantou-se, tirando fiapos do punho do blazer cinza. "Nós 2 quebramos nossos votos. Ninguém pode ficar no personagem para sempre." Eu não tinha mais nada a dizer para alguém assim. Em vez disso, tirei um envelope antigo do bolso do meu casaco, suas bordas de papel um pouco amareladas. "Você reconhece isso?" Eu o levantei. Mason estreitou os olhos. "O que é isso?" "Meu pai enviou antes de morrer. Um funcionário do cemitério me entregou depois do serviço. É a caligrafia dele." Eu não sabia o que me impulsionou a mostrar a carta para Mason. Talvez um último instinto para ver uma reação real, mas ele apenas bufou. "Elodie, se ele deixou algo valioso, meu advogado já saberia. O testamento estava vazio. A editora está falindo. Você precisa aceitar isso." Eu desdobrei a carta. O papel estava dobrado com precisão, contendo apenas uma linha escrita à mão e um pequeno mapa desenhado à tinta. Se você estiver lendo isso, significa que não conseguimos falar pela última vez. Vá para o lugar que eu costumava chamar de nossa segunda casa. Encontre o que nunca foi impresso. Abaixo disso, havia um simples esboço. Uma floresta, uma pequena casa e as palavras Pássaro Vermelho, 1987. "Que diabo é isso?" Mason se aproximou, franzindo a testa. Eu dobrei a carta de volta e a deslizei para o meu bolso. "Não é da sua conta. Wainwright Books era uma
A empresa do seu pai. Você acha que não tenho o direito de saber? Não. E meu pai deixou o que ele queria para quem ele confiava. Mason deu uma risada de escárnio e se virou de volta para sua mesa. Ele começou a arrumar o que costumava ser pedaços da nossa vida, fotos do casamento. O primeiro livro que escolhemos juntos, um modelo de uma pequena construção que eu lhe dei de presente pelo nosso 3º aniversário. Ele jogou tudo na caixa sem olhar. Esse penthouse está no meu nome, Mason disse, sem se virar. Você tem 3 dias para sair ou meu advogado enviará os papéis. Eu fiquei parada por alguns segundos a mais, sentindo todas as memórias que eu cuidadosamente colocara ali se desfazendo em poeira diante dos meus olhos. Então eu me afastei, desta vez porque escolhi. Eu me afastei, não porque ele me forçou, mas porque Mason nunca viu isso vindo. O que eu segurava na minha mão não era uma despedida. Era o início de uma história nunca contada. Hudson me cumprimentou com uma manhã cinzenta. A luz da neve poeira os telhados e as janelas de uma livraria chamada Juniper e Thistle. Eu arrastei minha mala pelos degraus de madeira, o vento cortando o casaco fino que eu ainda não havia substituído da minha vida antiga. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Você está exatamente 3 minutos atrasada. Savannah Blake não havia mudado. Cabelo ruivo torcido em um rabo de cavalo desarrumado, suéter de lã e uma caneca de café quente na mão. Mas em seus olhos estava ali de novo. A coisa que eu lembrava mais da faculdade. A expressão que nunca pedia explicações quando você estava sofrendo. Lá em cima, eu limpei um espaço no ático de livros. Colchão novo, a lareira funciona. Eu segui ela até o último andar, onde o teto era baixo. A luz da lâmpada dourada brilhava suavemente, e os livros estavam empilhados como velhos amigos esperando para contar histórias. Eu não falei muito naquele dia. Eu lavei canecas, organizei livros, limpei poeira de molduras de fotos. Savannah não perguntou. Ela me deixou respirar. Aquela noite, eu abri a carta novamente. O mapa era impreciso, mas claro. Uma floresta, um riacho, uma casa com um símbolo de pássaro. Pássaro vermelho, 1987. Escrito em letra inclinada no canto inferior direito. Seu pai mencionou esse lugar uma vez. Savannah, disse do outro lado da mesa de madeira antiga. O queixo apoiado na mão, a voz baixa. Quando éramos calouros, ele veio nos visitar no campus. Lembra? Estava chovendo naquele dia. Ele costumava contar histórias sobre um lugar com um telhado vermelho, aquele onde ele escreveu seu primeiro manuscrito. Mas eu sempre achei que era apenas uma anedota literária. Savannah levantou uma sobrancelha. Ou talvez ele tenha feito parecer uma anedota de propósito para que ninguém acreditasse. Eu fiquei em silêncio por um momento, então perguntei: "Você acha que estou perdendo meu tempo?" Ela tomou um gole de chá e colocou a caneca para baixo devagar. "Elodie, se você é de fato a herdeira de algo valioso, então pare de procurar alguém para confirmar isso. Confirme você mesma. Você sabe por que abri esta livraria?" Eu balancei a cabeça. Porque eu precisava me lembrar de que não são as pessoas que leem mais que entendem. São as corajosas o suficiente para acreditar na história que carregam dentro. Você carrega uma história. Não deixe alguém como Mason roubá-la. Eu sorri fracamente. E se eu te disser que essa história poderia valer milhões de dólares? Savannah não se abalou. Então é ainda mais razão para não deixar alguém como ele pegá-la. Nós ficamos ali por um longo tempo até que todas as luzes da loja se apagaram, deixando apenas o som do vento passando pelas vidraças. Eu peguei meu telefone e procurei por qualquer coisa relacionada a Postnos, a Pássaro Vermelho, mas nada veio. Nenhum endereço, nenhuma foto, apenas artigos antigos sobre uma pequena vila uma vez alugada por escritores anônimos em Vermont durante os anos 80. Eu me virei para Savannah. "Eu não sei por onde começar. Comece com o mapa em si", ela disse, tirando uma pequena lupa como se tivesse esperado aquela pergunta a noite toda. "Vamos ver. Isso não é papel de impressora comum.
Tem marcas d'água desenhadas com uma caneta tinteiro. E aqui no canto tem um selo desbotado. Eu me inclinei para perto. Um veleiro vermelho quase apagado, mas ainda legível. Levantamento de terreno verde, 1986. Savannah levantou uma sobrancelha. Parece algo de um conto de fadas. Eu peguei meu telefone e procurei. Alguns segundos depois, um mapa de terreno antigo apareceu. Green Hollow era um terreno particular, uma vez pertencente à família Alder, agora abandonado. Era profundo na floresta perto de uma pequena cidade chamada Sewley's Bend, a cerca de 3 horas de carro de Hudson. Savannah piscou. Eu tenho um carro, gasolina e sanduíches de frango. Eu ri pela primeira vez desde o funeral. Você não mudou, nem você, ela disse. Sério. A única diferença é que agora você sabe quanto você vale. Nós nos preparamos, reimprimimos o mapa, carregamos nossos telefones e jogamos alguns essenciais numa bolsa. Eu não tinha ideia do que estava me esperando. Uma casa abandonada, um testamento antigo ou uma última mensagem do pai que nunca conseguiu se despedir. Eu estava procurando o que deveria ser meu. Não porque eu carregava o nome Wainwright, mas porque eu sou Elodie, e dessa vez eu não estava recuando. Às 3:00 AM, Savannah e eu chegamos a Concord. O céu ainda estava escuro, iluminado apenas pelos faróis e uma lua fina saindo através de nuvens cinzentas. O depósito de armazenamento ficava no fim de um caminho de terra, escondido atrás de pinheiros antigos, e um sinal enferrujado que mal se lia Wainwright Archival Storage. Uso privado apenas. Nós estacionamos na borda da floresta. Nenhuma luz vinha de dentro. Eu saí, zipando meu casaco até o queixo, o mapa dobrado no meu bolso, minhas palmas geladas. Isso realmente é o lugar? Savannah perguntou. Sua voz quase um sussurro, como se o som pudesse perturbar a quietude. Eu balancei a cabeça, apontando para a marca no mapa desenhado pelo meu pai. Um símbolo de um livro aberto com 5 números. B7.4. Eu lembrava de ser uma menina, vindo aqui com meu pai, brincando entre documentos que alcançavam o teto, o cheiro de papel velho e pinho seco se misturando em algo unicamente seu. Ele costumava dizer: esse lugar guarda as ideias que nunca entraram em livros. Às vezes, as coisas mais valiosas são as que nunca foram publicadas. Mas antes que eu pudesse alcançar a porta, o forte cheiro de fumaça me atingiu no rosto. Espere! Savannah estendeu um braço. À medida que nos aproximamos, luzes vermelhas piscaram do lado do edifício. E então eu vi. Fumaça espessa, enrolando-se no céu como uma coisa viva. Um alarme soou ao longe. Um caminhão de bombeiros. Eu puxei a porta, mas ela estava quente ao toque. Um bombeiro agarrou meu braço. Você não pode entrar lá. Tem documentos lá dentro. O trabalho não publicado do seu pai. Nós sabemos, mas o fogo começou de dentro. Pode ter sido elétrico ou intencional. Nós recebemos o chamado há 15 minutos. Eu congelei. 15 minutos? Sim, mas pelo estado do incêndio, ele teve que ter começado pelo menos 1 hora antes. Savannah empalideceu. Alguém não quer que você encontre nada. Eu não conseguia ouvir nada além do meu coração batendo nos meus ouvidos. 15 minutos. Se Savannah e eu não tivéssemos parado para abastecer, poderíamos ter chegado mais cedo. Poderíamos ter visto quem foi. Eu me afastei, mãos tremendo. Uma caixa de metal perto da entrada tinha caído, meio queimada, meio intacta. Eu me esgueirei pelo espaço estreito, olhos escaneando as cinzas frias. Ao lado de uma pilha de livros queimados, um pedaço de papel rígido como algo rasgado de um quadro. Eu me abaixei, mãos tremendo, e o peguei. Uma peça de quebra-cabeça, um fragmento de um quadro com escrita na parte de trás. Pássaro Vermelho Cottage, 1963, Lake View Road. Eu entreguei a Savannah. Ela olhou para uma caligrafia. Isso não é do seu pai, é da minha mãe. Então ela sabia sobre as Noca Cabana, talvez mais do que apenas saber.
Outro bombeiro se aproximou. Nós investigaremos, mas esse fogo, ele não parece um acidente. Há vestígios de acelerante em 3 áreas separadas. 3 áreas. Eu olhei para o depósito. Caixas de armazenamento inteiras tinham desmoronado em cinzas. Mas o canto sudoeste, a seção que abrigava os manuscritos B do meu pai, era a mais severamente queimada, e 7.4, exatamente onde ele havia marcado. Alguém veio aqui hoje? Eu perguntei desesperada. O bombeiro balançou a cabeça. Sem câmeras, sem alarmes, e ninguém reportou o fogo exceto por uma chamada anônima. Voz masculina, Savannah murmurou baixinho, só para eu ouvir. Talvez Mason já saiba. Dentro de mim, uma teoria mais sombria estava se formando. Pior do que Mason, alguém dentro da empresa já sabia. Alguém que entendia meu pai bem o suficiente para saber exatamente o que destruir. Eu olhei novamente para o pedaço de quebra-cabeça. Sem cor, sem detalhe, apenas uma faixa de telhado e a borda de uma árvore ginkgo. Mas na parte de trás, ele segurava uma direção clara. Lakeview Road. Nós temos que ir antes que alguém mais faça. Savannah assentiu, olhos afiados. Você tem certeza de que não quer descansar hoje à noite? Se alguém incendiou um depósito inteiro para apagar evidências, então a cabana Pássaro Vermelho pode ser a próxima. A antiga casa em New Canaan ainda cheirava manéia, canela e pinho. O cheiro que minha mãe amava todos os finais de outono. No quarto do segundo andar, eu parei enquanto a luz da tarde se estendia pelo chão, pegando no espelho de moldura de nogueira no centro do quarto. Esse espelho fazia parte do ritual matinal da minha mãe. Eu lembrava dela sentada ali, escovando-se o cabelo, aplicando creme, ocasionalmente me perguntando qual echarpe combinava com o suéter de tricô novo. Toda vez que ela ajustava o cabelo, ela olhava no espelho por um longo tempo, como se procurasse algo sob o reflexo. Eu me aproximei, os dedos deslizando sobre a superfície agora desbotada pelo tempo. Um pequeno arranhão na borda inferior da moldura chamou minha atenção. Eu enfiei a unha sob ele. Uma pequena lacuna se abriu, o suficiente para enfiar um dedo. Eu respirei fundo, então gentilmente forcei a abertura do painel atrás do espelho. Um compartimento oco surgiu, segurando um diário de couro fino, embrulhado em veludo azul desgastado. Eu abri, minhas mãos trêmulas. A primeira página continha a caligrafia inclinada que eu conhecia tão bem. Diário pessoal, Meredith Wainwright. Não para guardar, mas para registrar para meu filho, caso um dia você precise disso. Eu me sentei no chão, costas contra a cama, olhos lentamente escaneando cada linha da caligrafia da minha mãe. Abril daquele ano, seu pai quer segurar Wainwright Books a todo custo, mas eles estão aplicando pressão. Gideon Marks está de volta. Ele não disse muito, mas seus olhos não mudaram. Ainda o olhar de um homem que se recusa a perder. Não sabe de nada, e nós queremos que continue assim. Mas se as coisas derem errado, pelo menos ela precisa da chance de escolher certo, não ser cega por números e promessas. A próxima página estava fragmentada, como se ela tivesse escrito enquanto observava. Se escondia. Eles ofereceram para comprar os direitos da edição negra, a coleção não publicada. Tudo pertence a Charles, mas Gideon sabe disso. Eu ouvi uma ligação. Ele está negociando com um editor alemão, planejando usar os direitos em troca de uma participação. Eu avisei Charles, mas ele não acreditou que Gideon iria tão longe. Eu acreditei. Aqueles olhos não sabem como recuar. Se algo acontecer com seu pai ou comigo, encontre a cabana. Pássaro Vermelho sabe. Não confie nas pessoas que uma vez compartilharam sua mesa, que brindaram com você. Gideon não é apenas um traidor. Ele é um destruidor silencioso. Tudo começou a se encaixar agora. Uma imagem borrada se tornando mais nítida e nenhuma cor nela se sentia segura. Savannah entrou segurando 2 canecas de chá quente. Ela viu o diário aberto, então se sentou ao meu lado sem perguntar.
Sua mãe escreveu tudo isso. Ela sabia de tudo sobre Gideon, sobre a edição negra, sobre a cabana Pássaro Vermelho. Savannah se recostou, olhos no teto. Então não é só Mason. Gideon está por trás de tudo. Eu fechei os olhos. Imagens voltaram em enxurrada. Meu pai sentado em sua mesa até tarde da noite. A lâmpada da mesa projetava sombras sobre um manuscrito. Olhos cansados, mas nunca se rendendo. Naquela época, eu não entendi por que ele se recusava a vender a empresa mesmo quando os relatórios mensais sangravam vermelho. Agora eu entendia. Ele não estava protegendo uma marca. Ele estava lutando contra um esquema que ele sabia que talvez não viesse a viver tempo suficiente para parar. O que é Pássaro Vermelho? Savannah perguntou suavemente. Eu olhei para baixo na página. Pássaro Vermelho, sempre escrito com letras maiúsculas, sempre seguido por um ponto como uma senha silenciosa. Talvez uma pessoa, eu disse. Ou o nome de um lugar, a cabana, ou talvez algo que minha mãe queria que eu entendesse uma vez que estivesse pronta. Se ela acreditou que Pássaro Vermelho a levaria à verdade, então nós também devemos acreditar. Eu segurei o diário. Gideon não é o tipo de homem que espera. Se ele já está de volta, e se Mason estiver trabalhando com ele, então essa cabana pode não ser segredo por muito tempo. Savannah endureceu o olhar, sentindo o resto do plano ainda se formando, mas ainda não revelado. Nós tínhamos tempo, não muito, e eu precisava ser a pessoa parada lá quando ele se aproximasse do pódio pensando que havia vencido. A sala de balões do Grand Astoria Hotel iluminou-se com flashes de câmera. O fundo exibiu o novo logo de Wainwright Books, um emblema frio e moderno completamente estranho à herança literária que meus pais uma vez protegeram. Mason estava no pódio, terno cinza ajustado, cabelo alisado perfeitamente no lugar, usando aquele familiar meio sorriso que eu uma vez confundi com pose. Nós acreditamos que essa fusão de 80 milhões abrirá uma nova era de conhecimento global para Wainwright, não mais limitado por geografia, língua ou pensamento treinamento ultrapassado. As portas da sala de balões se abriram. Eu entrei. Todas as cabeças se viraram em minha direção. Alguns repórteres me reconheceram e apontaram suas câmeras. Mason congelou na metade da frase, a cabeça ligeiramente inclinada, lábios se apertando. Eu não esperei permissão. Eu andei diretamente para a frente. Minha voz soou clara e firme. Meu nome é Elodie Hayes, única filha de Charles e Meredith Wainwright, e eu peço para falar. Eu subi ao palco ao lado de Mason. Ele tentou tocar meu ombro, mas eu me afastei. Abri minha bolsa de couro e tirei um pendrive e um controle remoto para a Nath atrás de nós. Eu não vou tomar muito tempo, mas antes que alguém continue vendendo o que não lhes pertence, eu acho que todos vocês precisam ver isso. A tela escureceu. Então o rosto do meu pai apareceu, gravado na cabana Pássaro Vermelho. A imagem era granulada, mas sua voz era inconfundivelmente clara. Eu, Charles Wainwright, confirmo que a edição negra é uma propriedade pessoal, não gerenciada pelo portfólio da empresa, e está legalmente confiada a minha filha, Elodie Hayes. Qualquer tentativa de usar, vender ou colaborar envolvendo essa coleção sem o consentimento escrito de Elodie é um ato de infração. Murmúrios quebraram pelo salão. Eu continuei. Junto com este vídeo, eu apresento os registros do Trust Independente confirmando que todos os direitos sob a edição negra foram registrados no meu nome. Elodie Hayes, desde 2019. Esses documentos estão autenticados pelo escritório de advocacia de Prescott Finch. Um assistente se aproximou com um microfone portátil. Eu peguei. E, finalmente, para ajudá-los a entender por que alguém poderia querer silenciosamente vender esses direitos no exterior, sem a aprovação do conselho, por favor, ouçam o seguinte áudio. Eu toquei o play. A voz de Mason veio fria e inconfundivelmente clara.
Ela não tem nada sem o nome Wainwright. E eu vou levar tudo, todos os direitos, todas as ações. Então eu vou assistir enquanto ela caminha para longe com nada, assim como ela veio. Silêncio caiu sobre o salão. Um membro do conselho se levantou. Eu me movi para imediatamente suspender a ser a autoridade executiva de Mr. Hayes e solicitar uma reunião do conselho de emergência. Sons de concordância ecoaram de vários lados. O moderador se adiantou rapidamente anunciando que a press conference seria encerrada devido a assuntos internos. Eu desci do pódio. Passando por Mason, ele olhou para mim, olhos injetados como um homem encurralado. Elodie, você não sabe o que está fazendo. Ele sibilou através dos dentes cerrados. Você está enganada, Mason. Dessa vez eu sei exatamente o que estou fazendo. Aquela noite, eu voltei para o ático em Hudson, exausta e estranhamente em paz. Savannah não estava lá. Eu imaginei que ela estivesse na livraria, provavelmente preparando vinho e pipoca como sempre fazia após uma batalha. Eu entrei no quarto, tirei os sapatos quando meu telefone vibrou. Uma mensagem. Sem remetente, apenas uma foto. Savannah, mãos amarradas, fita adesiva na boca. Seus olhos estavam cheios de medo. Atrás dela, uma parede de concreto, uma luz amarela fria de um teto baixo, como um porão. Então uma única linha de texto. Se você quer que ela viva, não abra sua boca novamente. Eu tremi violentamente. Eu cambaleei para trás, quase deixando cair o telefone. Minha mente girou. Quem fez isso? Mason, Gideon ou alguém que eu ainda não vi? Eu me abaixei na cama, forçando respirações firmes. Nenhum pânico, nenhum movimento apressado. Eu tinha que pensar como meu pai faria. Rápido, preciso, com emoção sob controle. Eu abri meu laptop, acessei as câmeras de segurança da livraria instaladas no ano anterior após um roubo de livros raros. Talvez eu pegasse algo, mas o sistema lia. Conexão perdida desde 7h17 p.m. após o término da press conference. Eles estavam esperando. Eu olhei para ela. Então, olhei para o pendrive ainda ligado ao lado do laptop. Eu tinha dado Savannah a única pessoa em quem eu confiava completamente. E agora ela estava amarrada em algum lugar, amordaçada e assustada porque ela me ajudou a contar a verdade. Eu baixei a cabeça, punhos cerrados. Eles pensaram que eu ficaria calada por medo de perder a última pessoa que eu tinha. Não, eu a encontraria. Mas dessa vez eu não entraria na luz novamente. Eu andaria pelas sombras como alguém que eles nunca esperariam que temesse. A chamada veio antes da meia-noite. Um número bloqueado, sem toque de chamada, um zumbido suave. Eu me sentei na escuridão, mãos levemente tremendo enquanto eu levava o telefone ao ouvido. Se você quer que sua amiga viva, a voz masculina disse calmo e frio. Não entregue o pendrive à FBI. Não entregue para ninguém e não tente ser esperta. Nós sabemos que você falou à imprensa e sabemos que você fez cópias. Mas se mais conteúdo for divulgado, o que você receberá em seguir não será uma foto. Será um vídeo. Eu queria provas de que Savannah estava viva. A linha morreu. 5 minutos depois, um clipe curto veio por texto. Savannah amarrada firmemente a uma cadeira de metal, pulsos machucados, lábios rachados. Uma luz fraca brilhava de trás dela, projetando longas sombras distorcidas. Mas ela estava viva. 2 dias depois, eu fui sozinha ao ponto de encontro, um armazém abandonado na orla de Jersey City. Névoa cobria o porto. Contêineres de transporte enferrujados se alinhavam como testemunhas silenciosas de negócios sujos. Um SUV preto esperava. A porta se abriu. Um homem desceu. Gideon Marks. Ele parecia mais velho do que nas fotos que eu vi, mas seus olhos eram exatamente como minha mãe escreveu, nunca piscando quando mentia. Você veio sozinha, ele disse. Sua voz uma mistura suave de inglês e alemão, como um homem negociando comércio. Eu quero ver minha amiga. Gideon assentiu. Uma porta de aço atrás do armazém se abriu. 2 homens arrastaram Savannah para fora,
mãos ainda amarradas, mas sem mordaça. Ela olhou para mim, olhos trêmulos, então olhando. Bom, Gideon disse, você ainda tem o original. Eu levantei o pendrive. Aqui está a condição, eu disse. Você solta ela primeiro. Ele riu. Você é tão ingênua quanto sua mãe. Eu sei que você fez cópias. Eu não preciso do original. Eu need to think. Você tem uma escolha? Eu disse suavemente. Porque eu sou a única pessoa que você não pode controlar. Eu joguei o pendrive para ele. Um de seus guardas pegou no ar. Savannah foi empurrada em minha direção. Eu a abracei, sentindo seu corpo fraco, seu cabelo cheirando a fumaça e concreto. Nós saímos do armazém. No trajeto de volta, Savannah adormeceu no assento do passageiro. Eu dirigi, vazio por dentro, mas com minha mão descansando no meu telefone. 1 hora antes de sair da casa, eu já havia enviado uma cópia completa dos arquivos do pendrive para Louise Prescott, a jornalista investigativa que minha mãe uma vez confiou. Anexada estava uma única instrução. Se eu não entrar em contato com você em 12 horas, publique tudo. 3 horas após entregar o pendrive a Gideon, eu recebi uma mensagem. Recebido. Cuidado. Eles estão planejando o movimento final. Eu desligou o telefone. Eu não estava tremendo mais. Apenas uma coisa ficou firme em mim. O que eu entreguei a Gideon era apenas o início da história. O resto, o verdadeiro fim, ainda era meu. E eu escolheria quando fechá-lo. 1 semana depois, eu me sentei no meu novo escritório no 6º andar de um prédio de tijolos vermelhos em Brooklyn. O primeiro exemplar impresso da edição negra, escritos nunca vistos, sentou-se na mesa. Encadernação de couro, capa vinil vermelha, assim como minha mãe costumava amar. A notícia se espalhou na segunda-feira de manhã em canais principais de Nova York a Londres. Escândalo de lavagem de direitos autorais exposto. Mason Hayes e Gideon Marks enfrentam acusações de tentativa de apreensão de um patrimônio literário de milhões de dólares. Savannah Blake, jornalista independente, encontrada presa em um complexo isolado em Vermont. Elodie Hayes, da ex-esposa abandonada à herdeira de uma das coleções literárias mais valiosas da América. Tudo atingiu como uma onda. Savannah sentou-se ao meu lado. Ela ainda estava um pouco magra. Seu pulso esquerdo tinha um pequeno arranhão, mas seus olhos estavam afiados novamente, sem medo restante. Você deveria aquecer, ela disse sorrindo. Você tem 5 minutos. Eu me levantei, me afastando do palco. Louise Prescott estava lá, câmera na mão. Eu vou manter o direito de gravação até você se tornar uma mulher velha. Se você precisar, mire a câmera para baixo. Eu não vou crescer mais. Louise riu, então me entregou um envelope. Seus pais escreveram isso no último dia, antes de entrarem em proteção a testemunhas. Eles disseram que se você ligasse, significava que a verdade estava em perigo. Eu abri o envelope. Dentro havia um curto bilhete. Minha mãe escreveu: Você está segurando isso. Isso significa que nós não protegemos você o suficiente, mas você se protegeu. Pássaro Vermelho não é um lugar. Você é o Pássaro Vermelho. O nome que você escolheu das cinzas, o que eles nunca esperavam que temesse.